Olá pessoal, professor Evandro aqui. Essa é a terceira videoaula sobre a anatomia dos membros inferiores. Eu vou estar falando da drenagem linfática dos membros inferiores e da articulação do quadril. Espero que vocês aproveitem a aula e espero que ela seja significativa. Um grande abraço. Turma, a gente vai começar falando então, A gente vai falar um pouquinho da drenagem linfática dos membros inferiores. E aqui é bem tranquilo, tá? Seguinte, a gente vai ter linfonodos, membros inferiores, em dois locais. Na região inguinal e na região poplítea, tá? Lá na região posterior do joelho. São os únicos locais que nós encontramos. Deixa eu falar primeiro da drenagem de superfície e depois a gente fala da profundidade, assim como eu fiz com vocês nos membros superiores. Então vamos pensar, pele, tecido celular subcutâneo, né? Então vamos lá, olha só. Na região anterior aqui que nós estamos vendo, ó, dorso do pé, região anterior de perna aqui, né? A coxa como um todo, tá? Então essa região toda que nós estamos vendo aqui, ó, inclusive vejam que os vasos linfáticos eles acabam acompanhando ao sentido aqui da veia safena magna. Essa drenagem ela será direcionada para os linfonodos inguinais superficiais. Na verdade, a gente tem três cadeias diferentes de linfonodos inguinais superficiais aqui, tá? Ó, os linfonodos inguinais superficiais inferiores, tá? Porque está recebendo a linfa principalmente dos membros inferiores. Eu tenho aqui, ó, os linfonodos inguinais superficiais, ó, superolaterais, que eles vão receber linfa de onde, ó? Da região anterior, né, do abdômen, né? Lembra da linha? Eu falei para vocês na anatomia de abdômen não dei, né? Anatomia do dorso, que a gente traçava uma linha transumbilical, né? E da superfície do dorso ali, do umbigo da linha transumbilical para baixo, né? No dorso, mas né, seguindo essa mesma linha, aquela drenagem era direcionada para linfonodos inguinais superficiais. Então tá aqui, ó, essa drenagem ela é direcionada para esses linfonodos inguinais superficiais aqui, ó. São supralaterais, mas são inguinais superficiais. E o que acontece, ó? Eu ainda tenho aqui linfonodos inguinais superomediais, que recebem linfa de onde? Também do abdômen, mas também aqui da região do pudendo, tá? Então, região de grandes lábios, clitóris, ou escroto, testículo não, tá? Testículo não, mas escroto, glande do pênis, tá? Então, ó, um aumento de linfonodo na região inguinal, principalmente se for linfonodos mais mediais aqui, a gente tem que pensar em em algum acometimento na região genital, tá? Talvez alguma doença venérea ou algo do tipo. Então, sempre lembrar que, embora os linfonodos inguinais superficiais aqui recebam linfa dos membros inferiores, mas recebem também de parte, né? Mas a gente vai falar disso, né? Quando eu gravar essas aulas lá de pelve e períneo lá no futuro. E vocês vão estão vendo isso, né? Em aula com o professor de pelve e períneo, né? O professor Daniel. Então, eu tenho certeza que aqui vai ficar muito claro isso que está sendo dito, mas não, já vale a gente relembrar nesse momento. Então, ó, superfície aqui de dorso de pé, região anterior de perna, coxa, tá? Dorso da linha transumbilical para baixo e abdômen, né, da linha transumbilical aqui para baixo, vem para linfonodos inguinais superficiais, certo? Bom, a região posterior, ó, ainda na superfície, a região posterior da perna vai acompanhar, ó, os vasos linfáticos vão acompanhar, tá, a veia safena parva e essa drenagem vai ser direcionada para os linfonodos poplíteos aqui na região posterior do joelho, certo? Bom, encerramos a drenagem de superfície. E agora a profundidade. A profundidade é muito simples, olha só. Drenagem linfática do pé e da perna aqui, ó, vai ser direcionada para os linfonodos poplíteos. Dos linfonodos poplíteos, essa linfa ela vai ser direcionada em um sentido ascendente, ó, em um sentido ascendente, lá na profundidade da coxa, né, juntamente com a linfa da coxa, e vai ser direcionada para os linfonodos, ó, então tá ali os linfonodos poplíteos, para linfonodos inguinais profundos. Então vejam, olha só, aqui na profundidade, tá? Eu já abri, cortei fáscia profunda, tá? Cheguei no trígono inguinal, depois a gente vai falar desse trígono direitinho, eu encontrei aqui os linfonodos inguinais profundos. Esses linfonodos inguinais profundos recebem a linfa, ó, que veio aqui, ó, dos linfonodos poplíteos, né? Foi subindo, juntando com a linfa da coxa e chegou nos linfonodos
inguinais profundos e recebem também a linfa dos linfonodos inguinais superficiais. Então, no final das contas, tanto os linfonodos inguinais superficiais quanto os linfonodos poplíteos, através de vasos linfáticos, direcionam sua linfa para os linfonodos inguinais profundos. Através aqui dos inguinais profundos, a linfa vai ser direcionada para os linfonodos ilíacos externos, que já estão lá dentro do abdômen. Você vai dizer, professor, mas como que é linfonodo ilíaco externo está dentro do abdômen? É porque estão acompanhando os vasos ilíacos externos aqui, ó, que depois, né, vai para linfonodos ilíacos comuns, enfim. Mas, ó, então, o que a gente precisa verificar aqui? Que no final das contas, tanto a linfa de superfície aqui, ó, quanto a de profundidade, chega nos linfonodos inguinais profundos e dos linfonodos inguinais profundos, passando, depois eu vou falar dessa anatomia aqui que é bem importante para vocês, aqui do canal inguinal, passando aqui pelos linfonodos inguinais profundos, ela vai ser direcionada aqui para os linfonodos ilíacos comuns, ok? E lembrando sempre que se você verifica aumento de linfonodos inguinais superficiais, você vai examinar os membros inferiores, sem dúvida nenhuma, mas não pode deixar de pensar no dorso ou de possíveis lesões, né, tumor, lesão, aí isso vai depender muito dos aspectos, né, da história clínica, mas tumor em região genital, né, doença infecciosa em região genital e por aí vai. Seguindo, turma, articulação do quadril. Então vamos começar falando já de uma articulação, né? A articulação do quadril é uma articulação sinovial do tipo esferoide, a mesma classificação da articulação do ombro, né? Ela permite quais movimentos aqui, ó? Abdução e adução, flexão e extensão. Deixa eu baixar o bracinho dele aqui, ó. Flexão e extensão, ó, movimento no quadril, na coxa, ó. Flexão e extensão, abdução quando afasta assim, ó, e a adução quando aproxima, e ó, rotação medial, alguns chamam de rotação interna, e rotação lateral, né, muitos chamam de rotação externa, tá? E ainda consigo fazer movimento de cone, que é circundução, mas daí é a soma desses movimentos que eu citei. Então, ó, repetindo, abdução e adução, flexão, quando joga a coxa lá para frente, ó, flexão, tá? Esquece joelho, tá? Pessoal, mas não era joelho, não, flexão de joelho existe, mas eu vou falar depois. E extensão de coxa, rotação lateral ou rotação externa, né? Girei a coxa para fora, rotação medial ou rotação interna, quando eu giro a coxa, o fêmur, né? Medialmente para dentro, certo? Só que é o seguinte, ela é uma articulação com a mesma classificação do ombro, eu também fazia todos esses movimentos no ombro, mas qual é a diferença? Ela é um pouco mais estável, né? Porque a cabeça do fêmur acopla bem na cavidade, no acetábulo, né? Eu ia falar cavidade glenoidal, isso já é ombro, no acetábulo. Então vamos lá, é uma articulação fortalecida por ligamentos, né? Eu tenho aqui o ligamento ilio-femoral, ele vem do ilho e vai até o fêmur, é um ligamento inclusive que ajuda a limitar a extensão da coxa, eu faço aqui flexão, quando eu vou fazer uma extensão, ó, ele limita daqui para trás, ele não passa, ele não faço, ó, eu faço aqui, deixa eu arrumar esse bonequinho aqui, flexão, extensão, e daqui ele não consigo fazer uma hiperextensão, porque esse ligamento ele tem essa função de limitar esse movimento. Eu encontro aqui o ligamento pubofemoral, tá? Ele ajuda a limitar a abdução, mas ele é um pouco mais fraco que o ilio-femoral. Vem do pubis aqui, né? Só traçar uma linha imaginária, do pubis ao fêmur, pubofemoral. E posteriormente aqui, ó, do isquio até o fêmur, o ligamento isquio-femoral. Então esses são os ligamentos capsulares, que ajudam a dar estabilidade para essa articulação, mas é claro que a gente vai contar com os músculos também, né, ajudando a dar estabilidade. Quanto mais fortalecida a musculatura, menor a sobrecarga articular. Eu já falei isso em outro momento, eu vou falar isso 1 milhão de vezes quando a gente falar de articulação do joelho. Seguindo, aqui nós estamos vendo a articulação do quadril aberta, né, ó, a cabeça do fêmur aqui, ó, né, recoberta por cartilagem, né? Ó, a cavidade glenoidal também recoberta por cartilagem ali. O que nós encontramos? Ó? O ligamento da cabeça do fêmur, alguns chamam de ligamento redondo, tá? Antigamente era descrito assim, não vai estar errado. Não, tá? Então tá aqui o ligamento da cabeça do fêmur, que foi seccionado. Aqui nós encontramos, ó, o lábio do acetábulo, aquela orla, né, que vai estar formando também, ajudando a formar articulação, diminui o estresse, né, ajuda a absorver um pouco de impacto também, embora não é uma articulação que absorva bem impacto. Nós encontramos aqui o ligamento transverso do acetábulo que acaba fechando, porque aqui a gente tinha uma
em cisura. Olha só, tem algo muito importante em relação a essa articulação, tá? Que vai ser a nutrição, a irrigação dessa articulação. Essa irrigação ela vai ser feita por ramos da artéria circunflexa medial do fêmur, eu já vou falar para vocês no próximo slide, artéria circunflexa lateral do fêmur, e tem uma outra artéria aqui, um raminho chamado de ramo acetabular, que vocês já vão entender que ele não ajuda muito, certo? Vamos lá. O que eu vejo aqui, o que é importante a gente ter como de informação? A artéria femoral, né, aquela artéria que passa lá na coxa, depois eu vou falar dela, ela origina uma artéria chamada de artéria femoral profunda. E a artéria femoral profunda origina a artéria circunflexa medial do fêmur e a circunflexa lateral do fêmur. Ó, a artéria circunflexa lateral do fêmur está aqui, inclusive essa lateral do fêmur ela dá 3 ramos, um ramo ascendente, um ramo transverso e um ramo descendente. Vamos ver se eu descrevi aqui, está aqui, ó, ramo ascendente. Ramo transverso aqui, segue um sentido transverso, e ramo descendente, esse ramo que acaba descendo. Essa artéria circunflexa lateral do fêmur, ela é um ramo da artéria femoral profunda, né? Pode ser da femoral, mas a maioria das vezes é ramo da femoral profunda. Assim como eu apresentei aqui para vocês a artéria circunflexa medial do fêmur, que também é um ramo da artéria femoral profunda, que estaria passando bem aqui no meio, originando essas duas. Bem, notem que essas artérias, elas vêm, ó, e elas vão fazer a irrigação da articulação do fêmur, certo? Só que o que acontece? Essa região aqui, ó, a região intertrocantérica, a região de fêmur, de colo do fêmur, ela é uma região relativamente fácil de ser fraturada, né? E o que acontece? Dependendo do local da fratura, a gente vai ter um prognóstico melhor ou pior. Vai dizer, professor, por quê? Vejam só. Quanto mais distal for a fratura, se for uma fratura intertrocantérica, até um pouco mais baixo aqui, já nessa região aqui que já passou dos trocânteres, ó, uma fratura nessa região ou intertrocantérica, ela tem menor chance de necrose avascular da cabeça do fêmur. Por quê? Imagine o seguinte, turma, que eu faça que eu frature o fêmur nessa altura aqui, ó, quebrei aqui, ó, transformei em 2 fragmentos. Esse fragmento aqui que é o fragmento distal, né, o maior deles, e esse fragmento aqui que é o fragmento proximal. O que acontece? A nutrição da articulação ela não foi descontinuada. Por quê? Ó, a artéria circunflexa lateral do fêmur ela continua levando o seu suprimento para a cabeça do fêmur e para a articulação, enquanto que a circunflexa medial do fêmur continua levando seu suprimento para essa região. Agora, se a fratura for muito proximal, tipo lá no colo, às vezes lá na cabeça mesmo do fêmur, vamos pensar na fratura nessa altura aqui, ó, no colo do fêmur. Eu tenho o segmento aqui distal, né? E esse segmento distal ele vai ser muito bem nutrido, tanto pela circunflexa lateral, quanto pela medial, quanto pela aquela artéria nutrícia que eu comentei com vocês que o fêmur recebe, né? Mas a cabeça do fêmur, ó, como a fratura foi nessa altura, a gente tem que considerar que rompeu aqui, ó, essa artéria, né, que rompeu esses vasinhos todos aqui e que esse fragmento muitas vezes ele fica sem irrigação. E não é tão raro que essa estrutura que fique sem irrigação, ela sofra necrose avascular, né? Ela vai acabar necrosando, morrendo, né, tendo morte histológica e sendo reabsorvida por essa fratura. Aí você que está um pouco mais ligado na aula vai estar pensando, professor, mas peraí, que tem coisa errada aí. Eu estou vendo um raminho aqui, ó, tá? Esse ramo é chamado de ramo acetabular. Ele é um ramo dessa artéria aqui, conhecida como artéria obturatória, tá? Então, tá aqui a artéria obturatória, ó. Esse é um ramo acetabular que ele passa dentro do ligamento da cabeça do fêmur e irriga, dá um aporte para a parte da cabeça. Só que o problema é o seguinte, essa artéria na criança, ela muitas vezes é bem desenvolvida, mas no adulto ela é muito pouco, ela oblitera muitas vezes no adulto. Então ela leva um fluxo muito pequeno de sangue quando, né, muitas vezes não leva fluxo nenhum. Então essa artéria aqui, esse ramo acetabular, que é um ramo da artéria obturatória, ele não dá conta de fazer a nutrição aqui da cabeça do fêmur quando ocorre uma fratura nessa altura aqui, ó, em que interrompe essa nutrição. Então, muitas vezes, né, como resultado final de uma fratura quando ela é mais proximal aqui, o procedimento às vezes vai ter que ser colocar uma prótese nesse quadril. Enquanto que muitas vezes quando a fratura é mais distal, aqui ou mais para baixo um pouco, né, essa nutrição, essa irrigação, né, da articulação, ela se mantém. Aqui a gente está vendo internamente as faces articulares, né, recobertas por cartilagem, né, e
tem espaço, tem membrana, tem líquido sinovial. Para quem não lembra exatamente, bom, nessa altura do campeonato todo mundo sabe muito, né, sobre a articulação do tipo sinovial. Se não lembra, né, recorre lá a uma revisão de anatomia do sistema articular, porque esses conceitos eles são importantes. Ó, tá aqui a artéria obturatória, ela dá aquele raminho que eu falei para vocês, né, que é o ramo acetabular. Como eu não montei os slides esse semestre, esses slides eu montei no semestre passado, eu não lembro exatamente tudo que eu coloquei, tá? Então por isso que às vezes eu sou surpreendido, mas pelo menos é uma surpresa positiva, né? Ou seja, às vezes eu cito algum ramo que não está descrito, quando eu vejo o nome tá ali, facilita para vocês, porque daí já recebem um slidezinho com todos os nomes, né? Eu acho que fica mais fácil o entendimento. Turma, então essa aula a gente termina por aqui, ficou uma aula um pouquinho mais curtinha, mas não faz sentido eu começar a falar de músculo de região glútea, porque senão a próxima daí fica muito longa. Então, para manter ali um tempo um pouquinho mais curto, eu termino essa por aqui. Um abraço, bons estudos e até!